Tem muito dinheiro rolando para financiar pseudociências e negacionismo. Ao mesmo tempo, falta dinheiro para quem faz ciência e divulgação de ciência de verdade. Na entrevista com a Natália Pasternak e o Carlos Orsi, eu perguntei como enfrentar essa batalha. Queria fazer mais uma perguntinha aqui para vocês. Pensando um pouco nesse sentido que a gente está falando de negócios e tal, que uma coisa que me salta aos olhos quando eu vejo essa questão de combate a pseudociências e tal é o desequilíbrio de poder econômico, né, que às vezes que existe entre os lados envolvidos. Eu pego um livro, por exemplo, que eu gostei muito de ler, que é o Merchants of Doubt, né, da Naomi Oreskes e Eric Conway, e eles contam lá que já tem décadas atrás já tinha lá a indústria do tabaco, do petróleo, financiando o negacionismo, né? E é uma coisa que a gente sabe que não acabou, ainda existem muitos interesses econômicos em negacionismo e pseudociências. Daí você vê, por outro lado, você olha aqui a realidade brasileira, que boa parte da comunidade de divulgação científica é feita de pós-graduandos, professores, pesquisadores que fazendo isso muitas vezes de graça, né, sem receber nada pelo trabalho, um trabalho voluntário, né. Daí eu fico pensando, mesmo quando a gente tem aí o financiamento, ONGs, como a de vocês, né, o desequilíbrio de poder econômico é muito grande. Como que você, que estratégia que dá para usar para enfrentar alguém que tem tanto mais recurso que a gente? Olha, acho que essa é a pergunta de US$ 1 milhão mesmo, né, Sofia? É muito. O desequilíbrio existe, negacionismo, desinformação são atividades financiadas por grupos de interesse e às vezes muito bem organizadas. Acho que o Carlos pode contar um pouco até da reportagem recente que a gente fez na revista Questão Ciência sobre o grupo Jolivi, que é justamente um grupo que propaga desinformação como forma de venda de produtos e serviços e com estratégia de marketing dirigido. Então, é uma organização assim altamente sofisticada na maneira como eles veiculam a desinformação, como eles vendem desinformação, né? E eu vou deixar essa para o Carlos responder, que ele, né, ele que foi uma das pessoas responsáveis por essa reportagem. Eu vou pegar outra parte da sua pergunta, Sofia, que é muito querida para mim, que é a questão de que a divulgação de ciência, a comunicação de ciência no Brasil, ela é feita de forma amadora por pessoas que fazem isso geralmente de forma voluntária, com dinheiro do bolso, no seu tempo livre, sem nenhum tipo de incentivo institucional ou acadêmico. E daí, muitas vezes, quando eu dou palestras nas universidades, me fazem, o Carlos também já passou por essa várias vezes, me fazem a seguinte pergunta: como podemos valorizar a divulgação científica dentro da nossa instituição? E às vezes é universidade pública, então dentro da universidade. E daí eu sempre respondo: valorizando a divulgação científica dentro da sua universidade. Por quê? Você é uma universidade pública, isso quer dizer que você é uma autarquia, faz as suas próprias regras. Vocês querem valorizar a divulgação científica? Valorizem! Que tal a gente começar a ter realmente diretrizes institucionais para incentivar e valorizar isso como uma atividade fim e não como um hobby que o docente e o pós-graduando e o pós-doutorando fazem na hora livre com o dinheiro do bolso? E se a gente tivesse regras para dar créditos para o pós-graduando que faz uma atividade de divulgação científica, porque afinal esse pós-graduando está dando um retorno para a sociedade, em vez dele ter que cumprir 56 créditos para se formar no doutorado, ele poderia ter 2 créditos para uma atividade de divulgação científica, em vez de ficar caçando disciplina para fazer, que às vezes nem tem, né, uma disciplina que ele esteja interessado naquele semestre. Que tal a gente dar um ano de sabático para aqueles docentes que querem escrever um livro de divulgação científica como esse aqui, porque dá trabalho e leva tempo escrever um livro. Mas o docente não pode, porque ele tem as obrigações de docente, ele tem que dar aula, ele tem que fazer pesquisa, ele tem que chefiar o laboratório, ele tem que participar de um monte de comissões. Que tal um sabático
para o docente poder fazer isso de forma remunerada. Então, existem maneiras de você valorizar a divulgação científica, em vez de simplesmente ficar falando que, nossa, nós deveremos valorizar a divulgação científica, é tão importante, a partir de agora, então, todo docente da minha universidade vai ser obrigado a gravar um vídeo de 3 minutos sobre o que ele faz no laboratório. Isso vai ajudar. Então, existem maneiras inteligentes de valorizar a divulgação científica, e elas não são difíceis de implementar. O que falta é vontade política, e geralmente vontade política dentro das instituições. Agora o Carlos pode falar da Jolivie. Então, a gente levantou, eu e, na verdade, um grupo de repórteres trabalhando conosco, inclusive em parceria com a revista Veja Saúde, nós levantamos uma empresa que atua aqui no Brasil, chamada Jolivie, que vende curas mágicas para problemas graves. Então, você, a partir do instante em que você cai no radar deles, eles capturam seu e-mail de algum lugar, de alguma lista, etc., eles começam a te bombardear com e-mails sobre como recuperar a potência sexual depois dos 50 anos sem precisar de Viagra, como curar câncer de próstata sem cirurgia, dizer, prometendo soluções pelas quais as pessoas estão ansiosas, como se livrar do diabetes de uma vez por todas, não ficar mais dependente de insulina, etc. Prometendo soluções mágicas que as pessoas gostariam que existissem, e aí eles começam a envolver o cliente ou faz a pessoa assinar newsletters e livrinhos e revistinhas que trariam supostamente essas curas, ou realmente vendendo produto. Eles têm uma farmacêutica associada, etc. Mas esse é um exemplo para mostrar que a desinformação ela é construída para gerar ganho para alguém. Quer dizer, ela é parte de um processo de marketing, ela é parte de um processo de venda. E, claro, lutar contra pessoas que estão vendendo algo, que estão defendendo o seu ganha-pão, no fim das contas, sempre é complicado. Mas, assim, a solução básica, fundamental, que é basicamente digamos assim, o chão do que a gente faz, né? A gente tenta fazer daí para cima, mas é o nosso andar zero, é o nosso térreo, garantir que a informação correta circule. Que a pessoa, eu sempre me ponho no lugar da pessoa que ouviu falar será que John Kennedy foi assassinado pelos marcianos? E aí ela vai pesquisar isso e ela vai achar um monte de gente de teoria de conspiração jogando ideias malucas na cabeça dela. Ela tem que conseguir achar, ela tem que ter uma chance de encontrar alguém contando a história real. Então, acho que manter a verdade, a história real, os fatos científicos, o consenso científico, circulando numa linguagem acessível para não especialistas, é o primeiro passo, mas obviamente que tem muitos outros passos além desse, até por causa das questões afetivas, que a gente já falou, psicológicas, de vieses, e, claro, a cobertura de mídia e o alcance de poder que esses grupos têm. Mas isso, eu acho que isso de manter, o mínimo é manter a informação circulando, me lembrou até de uma questão que eu coloco no capítulo de homeopatia do livro, que é aquela pesquisa feita pelo Center for Inquiry, né, aqui nos Estados Unidos, onde eles entrevistaram várias pessoas que estavam na farmácia comprando medicamentos homeopáticos, e eles perguntaram se as pessoas sabiam o que era homeopatia e pediram para explicar. E várias pessoas explicaram dizendo que era remédio de planta, remédio natural. E quando eles explicavam o que era realmente, quais são os princípios da homeopatia, muita gente se sentiu enganada, porque eles não sabiam que era aquilo e não tinha nenhum lugar explicando o que era aquilo, e estava lá do lado dos remédios normais, né, do lado dos remédios que realmente passaram pelo crivo da FDA. Então, ter a informação correta circulando numa linguagem acessível que qualquer pessoa sem formação em ciência seja capaz de compreender é o mínimo que a gente precisa fazer. E a gente tem tentado fazer esse mínimo.